Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que for que você estiver assistindo ao programa, até porque ele está também na internet. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Por quê? Primeiro, o dia hoje é dedicado mais uma vez àquilo que eu gosto, que eu amo de paixão, que é música. E dedicado também a um grande amigo que, para minha tristeza, nunca tinha vindo aqui nesse programa. Mas quis o destino que eu encontrasse dias atrás, fiz o convite e cá está ele. Ele que trabalha com a música, mas é cartunista, é escritor, é compositor, é cantor e já trabalhou até como servente de pedreiro. Sabia? Ele vai contar estas e outras histórias durante essa entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar de ver e de ouvir, porque ele vai cantar também, claro, os grandes sucessos desse menino, né, que está há décadas já na carreira. Estou falando dele, Pádua, meu grande amigo Pádua. Tudo salve, bem, Pádua? salve, Paulo. Que bom que depois dessa apresentação aqui, eu acho que não sei dizer mais nada. Que bom estar aqui com você pela primeira vez no seu programa aqui. Nessa fase, nos encontramos lá no passado e em tantos outros, né? Sim. E agora voltando, você é um amigo de longa data e uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração. Já disse isso a você. E eu agradeço muito, assim, porque eu sei dos motivos pelo qual você convida as pessoas que participam do seu programa. Estou em casa, e em dos casa seus a gente só recebe os amigos. Exatamente, em sua casa, que é fantástica, e assim, do seu conhecimento, do seu interesse, quer dizer, não é uma coisa aleatória cumprindo pauta de qualquer coisa, não. Você faz isso de coração, por amizade e principalmente por conhecimento. Obrigado pelo convite. Verdade, eu que agradeço por ter aceito esse convite finalmente, né? Quero agradecer também a Fernanda, né? Sim, Fernanda Fernandes. Sua produtora. Que é minha produtora também, junto com a Cacau, junto com a Cláudia Mendonça, que é produtora e esposa, já está querendo aposentar dessa área também. E aí a Fernanda está meio que capitaneando mais essa história. Obrigado, um beijo para as duas. Um beijo para minha netinha Nina também, que sempre está junto com a gente. 10 aninhos. E para todo mundo que gosta da música popular do planeta. Sem essa de música popular, música goiana, né? Música não tem fronteiras. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, porque eu tenho que chamar a vinheta, um breve intervalo e a gente já volta. Fique ligado. Animais selvagens são muito maneiros, né? O problema é quando eles saem do livro e vão parar ali, ó, no trânsito. Olha o motorista bicho preguiça, demora a reagir porque tá no celular. E o motorista gambá, dá pra sentir o cheiro da bebida de longe. Tem também a mamãe canguru, leva o filhote no colo sem cadeirinha. A hiena sem noção, fura o sinal e ainda sai rindo. Amor, não me deixe esquecer de renovar minha CNH ainda essa semana. Tá muito atrasada. E dirigindo sem a CNH? Que mico, hein, pai? Sem respeito às leis de trânsito, o bicho pega. Seja mais humano, dirija com responsabilidade. Maio Amarelo, Detran e Governo de Goiás. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo ele, Pádua, cantor, compositor e etc. Eu falei que você foi, inclusive, servente de pedreiro, trabalhou com seu pai, né? Eu ajudei meu pai, na verdade. Mas o que acontece? Mas fazendo o trabalho mesmo de servir de ajudante Sim, pedreiro. sim, trabalhando como ajudante de pedreiro. O meu pai, às vezes, pegava uma reforma de alguém em particular para fazer, fora das obras gigantes. E aí eu fazia... Ele falou, vamos trabalhar comigo, não está acontecendo nada, que negócio de pai me dá dinheiro, não. E aí fui trabalhar com ele. Mas aí depois como ele sabia que eu gostava muito dessa coisa de desenho, ele chegou, vamos fazer o seguinte, eu acho que você tem que ser pintor de parede. Oh. Aí eu fui ser pintor de parede com um amigo dele chamado Cecílio, não esqueço o nome dele, foi o primeiro assim que me deu essa oportunidade. Molecão, né? Eu estava já no ginásio, então eu trabalhava o dia todo naquele tempo, era até 6 da tarde, né? Terminava, lavava as coisas, as ferramentas todas, saía zoado, correndo, chegava em casa, ia para a escola à noite. Você estudou à noite, então? Estudei à noite. O que você fez? Nessa época, né? Essa era a época do ginásio. Então, Paulo, eu pleiteei muita coisa, né? Eu queria muito entrar na área de medicina e pleiteei isso durante muito tempo. Inclusive, assim, partindo para a psiquiatria. Eu lia muito sobre isso e tudo, mas não cheguei a cursar. Comecei assim, entrei no caminho, mas não fui. Fiz Belas Artes na UFG, no curso livre de arte da UFG, e depois comecei o curso, mas eu não tinha dinheiro e nem tempo. Você ficava dividido, né, entre a música e o cartoon, né, o desenho, né? O desenho, o estudo do desenho. O desenho tinha essa coisa, o desenho era muito mais
Quer dizer, eu tinha essa coisa, porque lá em casa não tinha essa influência de alguém que fazia isso, nem música, nem pintura, nada. Um tio, um primo, sabe, essa coisa. Foi tudo intuitivamente mesmo, de ver, né? A música pelo rádio da minha avó, o rádio antigo, ali pelos 6, 7 anos. E o desenho também foi totalmente circunstancial, não sabia que sabia. E parou? O desenho? É? Ah, já tem tempo. Você foi Na verdade, cartunista, né, de vários eu era jornais, cartunista, eu virei ilustrador de jornal, cartoon. E na época que eu comecei a música, começou a me cobrar mais viagens, eu comecei a ter dificuldade de ficar nas redações, porque não tinha, né, internet, nada disso. Então não dava para você viajar e mandar o material de lá, como hoje é totalmente fácil de você fazer em qualquer lugar que você esteja. Então, por isso eu fui saindo aos poucos do jornal, parando de colaborar. Você trabalha em quais jornais? É... Top News foi um, Opção foi outro. Cheguei com Top News, Jornal Opção, Gazeta de Goiás, Jornal Estado de Goiás. Tinha um Sport News também, que era do João Batista. 5 de março, né, o Café de Esquina. E colaborei, fiz as férias do Jorge Braga, que é meu irmão, meu padrinho de casamento, grande Jorge. Fiz as férias do Jorge do Jornal Popular. Mas fui muito repreendido lá, porque eu não estava acostumado a fazer jornais diários. E a minha temática como cartunista era mais ácida. Eu era um pouco mais escrachado e tinha aquela questão da chamada censura empresarial, né, entre aspas. Todo jornal tem, todo veículo de comunicação todo veículo, tem. né? E aí eu tentei, mas não consegui, mas aprendi muito e não colaborei com o jornal A Folha de Goiás. Eu não cheguei, conheci muito uma pessoa que me deu força lá como desenhista, que era o José Asmar, fantástico José Asmar. E ele me ensinou muito com um bico de pena, essa coisa toda. Mas a música já estava acontecendo, só que estava acontecendo meio silenciosa. Eu tocava em bar de periferia, eu tinha essa timidez assim do palco, né? Que eu fui descobrindo que isso era só uma mentira minha mesmo, da minha cabeça. Que eu subia no palco, me transformava em outra pessoa e aquilo me agradava muito, sem exagerar em nada. Então, Você tocou num bar de um árabe, não? Como é que é? O primeiro bar que eu toquei chamava Mon Chateau. Lá na entrada ali do Bairro Feliz, perto da Praça da Bíblia, né? Era um bar bem organizado e tudo, de um turco chamado Allen. E ele me pagava com quibe e Coca-Cola no final da noite. Aí você só foi engordando. Não, pior que eu não era dessa. Criando volume. Naquele tempo eu jogava muita bola, né, Paulo? Eu fazia academia de karatê também, que eu gostava. E estava naquela fase assim de admiração de Bruce Lee, aquelas coisas, sabe? Ah, sim. Aí me empolguei com isso, fiquei um certo tempo. Ô, padre, e a música, como é que entrou de vez? Que música você considera que possa ter ouvido, que possa ter dito para você o seguinte, menino, é por aqui? Então, eu tenho um pouco de, assim, é uma mistura, Paulo, porque como eu ouvia rádio, eu era criança ouvindo rádio, sem nenhum tipo de orientação, nem influência, digamos assim, ao vivo ali, né? Na vida... Isso dos anos 60 ainda. Anos 60. Então eu ouvia as paradas de sucesso do rádio. Então aquilo que tocava e me tocava como criança, e eu achava muito legal aquilo. Eu tinha facilidade de decorar as músicas. Então eu ouvia, eu era apaixonado por Vicente Celestino. Olha, ouvindo. O Wilson Miranda. O ébrio. Exatamente. Wilson então Miranda, cantar para Maria mim... dos olhos dela, aquelas coisas todas. Né? Você sabe tudo, né? 1968 isso. Você tinha... Não, nessa época você tinha quantos? Não, eu já 3 estava com aninhos. 9 anos, né? 9 para 10 anos, Então foi além. 10 anos. Foi antes, né? Eu vi no 60 e alguma coisa. Eu ouvia esses artistas e eu achava que cantar certo, cantar legal, era daquele jeito. Eu achava, deduzia. Então eu tentava imitar. Aquela coisa mais impostada. Né? Esse rádio ficava na sala de minha avó, que era uma sala muito simplória, era fogão a lenha, chão batido, era bem simples. Mas tinha esse rádio antigo. E eu ficava ali, ela deixava ouvir, eu ficava ali viajando, porque o rádio é lúdico, né? Ele fazia a gente imaginar como é que era a pessoa que estava falando, cantando, como é que era aquele lugar que eles estavam descrevendo ali. Enfim, o rádio me despertou toda essa coisa e foi muito bacana. E foi legal porque você fala muito da sua avó, já falou algumas vezes da sua avó. Sim, teve influência, sim, E nessa vocês coisa moravam- de deixar eu fazer isso, né? Vocês moravam praticamente juntos, né? Era uma mini comunidade. Tinha a casa da minha avó, que era a casa de meus pais e tios quando eles eram solteiros. Aí um casou, fez uma casa assim no fundo, outro casou, fez uma casa do lado do casa do meu pai. Então virou aquela mini comunidade, tudo junto, sem separação de muro, nada. Né? E tudo muito simplório mesmo, pai. Assim, Ô, Padre, vamos falar da música então. Vamos lá. Qual é a música daquela época que você ainda se lembra hoje, pra gente ouvir um trechozinho? Eita, deixa eu ver. Aí até a gente
minha avó gostava muito, e eu aprendi, eu não vou lembrar. Olha, dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti, por ti. Olha, eu já não podia mais viver sozinho, e por isso eu estou aqui. Grande Minha rei, avó né? chorava. Grande rei, Grande Roberto Carlos. O Roberto Carlos, na verdade, ele era... Mas eu era meio do contra. A questão tinha as paradas de sucesso, então começava ali da 10ª a primeira música, né? As mais solicitadas, as mais pedidas, eu não sei como é que funcionava isso. E quando o Gerry Adriane não era primeiro colocado, Amanda, eu ficava muito bravo, porque eu era fã de Gerry Adriane. Eu também. Já esteve aqui, Já esteve, né? no meu aniversário. Felicidade minha. Olha só Cantou que aqui, maravilha. passou por aqui onde você Eu está não tive a agora. oportunidade de conhecer o Gerry pessoalmente. Figura fantástica. Mas assim, o GR era meu ídolo. E eu acho que também por conta, Paulo, dessa coisa da voz. Porque eu era muito ligado na coisa da voz, né? Como te disse, era Vicente Celestino, era Wilson Miranda, depois Aguinaldo Timóteo também. Os vozeirões. Eu demoro, aquela voz. Então cantar daquela forma, com aquela coisa mais operística, digamos assim, mais coloquial. O Gerry tinha voz de tenor. O Gerry tinha aquela voz, querida, quero lhe dizer. A gente brincava, eu ficava imitando cantar o Gerry, que ele tinha aquela coisa meio italiana, né? Meio sotaque, assim. E a gente brincava disso. Então essas foram as influências iniciais, assim, do cantor, que posteriormente foi se transformando numa coisa mais cantador. E as influências mais marcantes foram nordestinas. A música nordestina, minha influência com Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, quando eu tive acesso a esse trabalho, já mais adolescente e tal. E foi esses compositores, tanto é que muita gente acha que eu sou do Nordeste, né? Pela minha maneira de se expressar às vezes e pelo tipo de música que eu faço. Então, às vezes eu estou um pouco ali do Rio de Janeiro, da coisa do samba, mas muito da Bahia também, que eu gosto muito e aprendi muito com essas referências que eu disse, né? Você é muito amigo do Elomar, né? Sou amigo do Elomar, tenho esse privilégio, esse prazer de ser amigo de Elomar, que está até hoje com o trabalho dele. Adoro Elomar, já tive a oportunidade de dividir palco com ele, cantando as coisas dele. Elomar, Xangai, Vital Faria, falecido mais recentemente. Essa galera, Renato Teixeira. O que é que você faz, por exemplo, dessa turma, dessa galera aí, por exemplo? O que é que você cantou com o Elomar? Vocês fizeram alguma música, certamente, em dupla, vamos chamar assim, vamos dizer assim, né? Vocês cantaram juntos. Tem algumas coisas, Paulo, assim, porque o repertório é vastíssimo e longo, né? As canções são compridas, né? Um trecho só. Já que tu vai lá pra feira, traga de lá para mim água da fulô que cheira, um novelo e um carrinho. Traz um pacote de miss, meu amigo, assim tu visse aquele cego cantador, a que um dia ele me disse, joga num bote de amor. Que eu havera de viver por esse mundo e morrer ainda em flor. E a voz continua maravilhosa, né? Obrigado. Então, assim, eu gosto muito de cantar essas melodias. As pessoas ficam impressionadas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de cantar lendo a letra. Ou decora ou não canta? Ou eu decoro ou eu não canto. Eu às vezes até me arrisco, mas eu me pego. Em uma das duas coisas eu me pego, em prestar atenção na letra. Então eu sempre, desde essa época que eu estava falando da criança, decorando as músicas e cantava só para minha avó, para minha mãe, para os meus irmãos, nem para primo, para tio, eu morria de vergonha. E se pedisse eu ficava muito nervoso, porque eu nunca gostei de falar de canta aí. Eu nunca gostei dessa coisa. Até hoje me incomoda. Para, canta aí, não sei o quê. Eu falei, olha... Faz Raul. Faz Raul. Eu me ofereço quando eu quero. Eu falo, vou toca cantar. Raul, né? Paulo, toca Raul. Toca Raul. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de, canta aquela ali, não sei o quê. Eu falei, olha, deixa eu fazer aqui o que eu sei. Até porque eu não sei atender pedidos. Eu não sou um exímio violinista, eu nunca me dediquei tanto. Mas as coisas que eu pego para cantar, eu tenho certeza que eu faço, no mínimo, afinado e direitinho. Você teve uma relação também com Ari Toledo. Tive, um grande amigo, fantástico, e assim me dava muita força. E me lembro que uma história que eu tenho com ele, assim, foi marcante porque o Brasil todo ficou... No dia da morte do Tancredo Neves, eu estava na casa dele, a gente tomando todos os uísques do mundo, nem ficamos sabendo lá, inclusive. Estava de volta, ia voltar para Goiânia, estava esperando da hora. Ele, Marli Marley.
E A aí esposa, Sim, a ex-esposa dele É. morreu também. exatamente. E ela chegava lá na sala e falou, padre, ele não costuma fazer isso com todo mundo, não. Eu falei, costuma sim, ele é probisco. Mas era um grande amigo. Foi quando eu passei Você para ele. cantou também o Comedor de Gilete, né? Hã? O Comedor de Gilete também. Se eu cantava? É? Não, nunca cantei essa música. Não, nunca. eu não fiz uma Engraçado, entrevista com você em que você cantou um trechozinho, pelo menos? Não. Eu nunca consegui decorar essa música, Paulo. Nunca. longa, Engraçado. Eu estava lá passando até umas coisas engraçadas que depois o Ari chegou a fazer na Praça é Nossa, no Jô, ele citou Assim, meu nome. foi o contrário, ele cantou coisa sua. Foi. Cantou coisas que a gente fazia na noite, eu, Gustavinho, a gente inventou uns tios, não sei de quem, fez um pedaço da letra, a gente inventava. Aí tinha uma música que era bem sacaninha, bem apimentada, que chamava Fui Parpando. Eu passei isso, ele adorava isso. Todo show que ele fazia, ele cantava. Hoje dá para fazer, não dá? E fazia. Na época os tempos eram outros, né? Mas hoje está tudo quase que Não, permitido. dá para né? fazer, mas ela também, de uma certa forma, se tornou bobinha, né? Digamos assim, o conteúdo, né? Por conta de tudo, desse tempo todo. Ela tinha aquelas insinuações de brincadeira que terminava num ápice, assim, bem, digamos assim, bem ousado e direto. E o Ari gostava muito disso. O Ari era muito melhor fora do palco, aqui no balcão, aqui na sua casa, no bar, do que propriamente. Ele era genial no palco, mas quando ele saía do palco e ia para a casa de alguém, para um bar, quando ele fazia show em Goiânia, eu estava tocando num bar, ele saía do show e ia direto para onde eu estava. Don Quixote, 2 vezes, em outros lugares, Jotas. Porque ele chegava lá e eu falava, Ari, rola aquela canjinha. E ele não tinha essa cerimônia, fazia cerimônia, subia, cantava, dava a canja dele lá, geralmente contando piada. E as boas que ele deixava, às vezes, de fazer no show, ele fazia assim, nessas canjas dele. Era um amigo fantástico. Rolando Bodrim também. Tive a oportunidade de conviver com o Ari várias vezes. E meu irmão, Santos, com quem a gente trabalhou fazendo eventos, produção de shows, de peças. Eu lembro. Os dois se davam bem, maravilhosamente bem também, que era uma coisa de doido, né? Sim. E o Santos dizia o seguinte, porque o Santos tinha um segredinho de cada um, né? Porque a gente trouxe tanta gente aqui. O Ari, por exemplo, era ovo frito. Ovo frito. Né? Adoravam ovo frito. Oswaldo Montenegro, pacotinho de bolacha. Quando o Santos o pegava no aeroporto para levar para o hotel, quando ele chegava, tinha que ter um pacotinho de bolacha. Ele já tinha ali o... Então, eu sabia de tudo. E o Ari era ovo frito. Olha só, eu não sabia do ovo frito, não. Ovo frito. Eu sabia do esquinho que ele gostava, mas ele assim, ele fazia de conta que bebia, né? Ele era muito sacana. Ele ficava, o esquinho, Pádua, mas vamos lá, vamos falar do Pádua cantor. Desde que você se convenceu de que o seu negócio era cantar. Você já falou da primeira oportunidade que você teve, que foi o turco, né? Como é que é? Sim, o seu Ali, que tocava no bar, chamava Mon Chateau, né? Era turco, mas o nome do bar era francês. Mas aí você foi cantando e fazendo... Eu fazia as duas coisas, Paulo. Eu tentava trabalhar, eu trabalhava em jornal, que era uma coisa que estava me dando alguma garantia, não muita, mas financeiramente, assim, para começar a pagar pelo menos a passagem do ônibus, porque era muito pouco mesmo o dinheiro. Eu não era uma pessoa contratada do jornal, eu era freelancer, então eu não tinha uma garantia, não tinha uma coisa assim. Então, eu trabalhava na noite, depois do Bon Chateau eu fui para um bar de um nome maluco, que era lá na Vila Nova, na 9ª Avenida, chamava Alcatraz. Nada a ver com a prisão. A porta era uma grade mesmo de presídio, assim, mas era um bar pequeno. Foi quando eu comecei a ter contato com outros artistas daqui também, Walter Mustafé, Braguinha, na época que morava em Goiânia, tocava lá também, várias pessoas que eu vi fazer amizade e aprender com esses caras também, sabe? Esses caras são muito bons. E isso já foi para 79. Depois fui para um lugar chamado Ilha Verde, que era lá saindo para o Senador Canedo. Mas o primeiro bar que tinha nome, mas que estava meio em decadência, que eu toquei, foi o Monjolo, na Praça do Cruzeiro. E do Monjolo, bem posteriormente, eu fui para o primeiro Zero Bar, lá na Praça Tamandaré, que na época era do Júlio Vaz e tal. E aí foi acontecendo assim, eu fui fazendo as coisas acontecerem. Festival, vamos dar Festival? Uma acelerada no tempo, que o tempo está indo embora. Pois é. Fez o festival. Comunicação. Comunicação. Eu participei de 2 edições do Comunicação. Inclusive, a gente falou aqui do grande irmão Jorge Braga. Em 82, a gente tinha, eu e o Jorge, fizemos uma música meio porra louca, homenageando uns revolucionários lá do sul do Pará, lá com um negócio de terra. Acho que era Gringo o apelido desse. E fizemos uma música chamada Poceiro, eu e o Jorge Braga. E eu apresentei essa música no Comunicação. Não aconteceu nada, ninguém prestou atenção, fiz voz e violão.
E em 85, eu participei com uma música Pele, que eu tinha feito fazendo uma menção sobre o apartheid na África do Sul. Em Johannesburgo, Pretória. Então, e tinha parentes meio distantes que tinham morado lá, inclusive. Enfim, aí participei do Comunicação, que na verdade acabou sendo a última edição do Comunicação. Promovido pelo Arthur Rezende. Pelo Arthur Rezende. Vladimir, Mazinho. Capitaneado, com direção artística do Mazinho, grande irmão também. E aconteceu, eu ganhei o festival. O festival tinha 2 categorias, categoria secundarista, que era estudante, e categoria profissional. Eu ganhei na categoria profissional e com a música Pele, que inclusive estava no júri, estava o cartunista Nani, o Luiz Melodia estava no júri, me lembro assim, dessas 2 pessoas que marcaram muito, um porque é cartunista, né, e outro que eu curto muito até hoje, que é o Luiz Melodia. O Nani, cartunista, estava no júri, e o Luiz Melodia, que até depois foi para um bar, o Degrau 94, que a gente foi comemorar lá. Ele chegou lá, acho que você ainda podia ter apimentado mais essa letra e tal. Então eu peguei o dinheiro do prêmio, exatamente. Você gravou esse disco aqui? Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Eu estava dizendo aqui em off, eu detesto essa café horrorosa, mas é um registro, claro. Foi o que deu. E tem você. É o que tínhamos. Deixa eu me ver aqui. Tem a criança. Aqui eu vou voltar aqui. É a mesma. Tá aqui, é a mesma foto. Está aqui, o Pádua, mais fininho, como dizia o Márcio dos VIPs, muito 30 cabelo. Anos mais novo, 30 quilos mais magro. 30 quilos ele mais... dizia isso assim. Né? Uma pele. E sabe o que esse disco aqui eu tenho guardado, arrumadinho, bonitinho? Pois é, foi uma... E dentro do disco eu guardo isso aqui. Sabe o que é isso? Olha, lembro. Isso foi um convite, né? É o convite. O convite para o lançamento. Vou ler rapidinho aqui que o tempo está indo embora. Pádua convida para o coquetel de lançamento do seu disco Pele, que acontecerá no dia 4 de maio de 86. Aliás, 14 de maio de 86, às 21 horas, no Garavelo Center, na Avenida 85. Gentileza, olha só, gentileza. Olha aqui quem você pôs que te apoiou nisso. Dom Giovanni, Pizzaria, Zero Bar, Jotas Bar, do Elber, né? Romualdo Santilo, tem aqui também o Zé Colmeia, Alcatraz, Alcatraz Restaurante, e também o seguinte, por último, o mais importante, Pierre Salmão Cabeleiros. Tinha isso também? Eu não me lembro nada. Agora, esses Jotas aí foram aqueles Jotas antigos, que era do Melo e do Zeca. Ah, sim, depois foi do Elber, é verdade. Depois aquele outro Jotas lá que tem até hoje, do Elber e do Natal. Que depois tinha o André também, que fez o Cliff, né? Montou o Cliff, que foi uma casa interessante também. Tem história pra gente para 300 programas, Paulo. Pele, como é Pele? Trechozinho pra gente já chamar o bloco. O que você quer ouvir? Pele. Pele? Trechozinho. Beleza. Esse reggae, desse quase reggae. É um reggaezinho, um reggae shot. Pode ser que o Deus crucificado não tivesse a cor da pele negra. Pode ser que o imperador de Roma não tivesse a cor da alma negra. Mas aquele sangue de um menino que morreu em Joanesburgo tinha a mesma cor do teu. Tinha a mesma cor do teu. Legal demais. Vamos fazer o seguinte, eu já tenho que chamar o intervalo, mas tem mais Pádua, logo depois. Fique ligado. Will we stay the same? Do you know what love is? Do you know what love is like? Do you know what love is? Know what love is like? Do you know what love is? Do you know? Núcleo Odonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, que pena, né? Está chegando ao final. Estou recebendo aqui o cantor, o compositor Pádua.
Ô Pádua, e projeto seu? Aliás, o primeiro um telefone. Quem quiser contratar o Pádua, ainda existe a asa da cobra, não? Não, a asa da cobra não. A asa da cobra já voou. Já voou. Já voou, já tem tempão. Hoje vai ter uma banda que me acompanha, não é uma banda fixa, uma banda mais avulsa, assim, quando tenta show com a banda. Vai, porque a banda hoje a gente tem que trabalhar de acordo com as possibilidades, né, Paulo? Com a oferta e procura e tudo, está bem complicado. Então tem uns shows de voz e violão, tem um show que é eu e mais dois músicos, e o show com a banda toda. Então essas variações Telefone. todas, as pessoas podem contactar, fazer contato com a Cláudia Mendonça pelo 62 99697 2781. E o da Fernanda Fernandes. Primeiro vamos repetir o da Cláudia. Vamos lá. 99697 99697 81. Isso. Tá bom. E tem da Cláudia, da Fernanda também? Da Fernanda Fernandes, que também é minha produtora, que é, diga aí, Paulo, que você decorou aí. 98144 3044. 98144 e 3044. Você fala com a Fernanda. Isso, na F2 Produções. Você tem um luau que é mensal. Como é que é essa história? É um projeto que começou da varanda de casa e eu queria levar isso para a rua e a ideia foi crescendo e eu acabei fazendo isso. Inauguramos esse projeto num espaço que tem lá no Jaú chamado Parque da Liberdade, que é um parquinho pequenininho, com um pequeno lago, e só com os amigos, os vizinhos ali mais próximos, que eram simpáticos a isso, a gente dava um jeito de ligar o som em algum lugar, e era só eu, voz e violão. Isso foi crescendo, Paulo, tomou uma dimensão tão grande, conseguimos posteriormente pleitear e ser aprovado pelos editais do Cicobi, que foi generoso no comecinho, e posteriormente pela Lei Goiás também, que é muito importante e necessária. E agora, esse ano, Paulo, o Luau está voltando agora em maio de 2025, com 5 edições, né, com 5 apresentações, uma por mês. A primeira acontece nesse 30 de maio, às 20h30, na Praça Santa Cruz, setor Jaú. O projeto sempre acontece lá. E você sempre recebendo outros colegas? Sempre recebendo. Com o Pádua convida, Luau da Liberdade, Pádua convida. Nesse caso do dia 30, agora a gente tem a honra e o prazer de chamar a banda fantástica que é a Mr. Jim. E a gente vai ter... Nós teremos Débora de Sá, teremos Luciana Clímaco, teremos uma atração nacional, Paulo, que é bem legal em julho, que é o Mestrinho, sanfoneiro, músico, cantor e compositor, que toca inclusive com o Gil, né? Acordeonista. E o meu show improviso combinado, tudo mais para o lado do forró, isso em julho. E aí a gente ainda tem... encerrando o projeto, nós teremos Maíra. Então, tá bem legal. Maíra, fantástica Maíra. Repetindo o telefone da Cláudia, 99697 2781. Isso. E também da Fernanda, 98144 3044. Tá bem? Pádua, que bom te ver, meu amigo. Bom te receber Ô, aqui. Paulo, Volte fico sempre. feliz aqui. Parabéns por esse espaço que você tem aqui, que é delicioso, maravilhoso. Eu quero vir aqui um dia fazer uma cantoria aqui. Opa. Essas coisas que a gente não tem tempo nos programas de televisão, a gente fazer aqui. Coisa boa. Convidar a cidade toda. Será muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Paulo. E sucesso para você, saúde. Para nós. E para os nossos amigos todos. Então, encerrar com música e agradecendo ao telespectador pela companhia. Abraço para você, abraço Pádua. Vamos lá. Obrigado, gente. Louca magia, tem essa coisa de poder cantar e voar bem mais além do que se possa pensar. Casar na dor e o riso, se viver é preciso pra morrer de paixão. Achar um jeito secreto de penetrar no concreto, entrar no seu coração e te levar, voar comigo nas asas do som, pousar de leve na casa do dom, beber na tua fonte e ver como é bom. E te levar, voar comigo nas asas do som,
pousar de leve na casa do Dom, beber na tua fonte e ver como é bom.